Bom, como o nosso curso é um curso sobre geometria, antes de mais nada, né, vou trabalhar mais com coisas geométricas. E resolvi dar uma pequena pincelada de conjuntos convexos. Até comecei a escrever um capítulo correspondente do livro 2. Conjuntos convexos são importantes em otimização, e são uma coisa extremamente geométrica. Né? Deve saber, né? Um conjunto convexo é, assim, as definições vão ser gerais, mas se a gente entender o que acontece no plano, tudo funcionará bem. Então, o conjunto K ele é convexo se para quaisquer pontos A e B, o segmento AB está contido no conjunto. Sempre me lembro que na 7ª série, a professora de matemática deu a definição de conjunto convexo e teve uma pequena polêmica que eu vi que ela não tinha entendido a definição de conjunto convexo. Não, porque para ela a convexidade dependia dos pontos, então, entendeu? O conjunto assim, se você pegasse os pontos aqui, não era convexo, mas se pegasse aqui, ele era convexo. Então, quer dizer, tem que ser para todos os pontos A e B, vale, o segmento está dentro do conjunto. Né? Repara que, como a gente tem a noção de segmento de reta em espaços vetoriais, então faz sentido, né, você dizer V, espaço vetorial, K contido em V é convexo se para todos A e B em K temos... Aí o segmento AB, pode botar assim, eu vou usar, em geral assim, AB é igual ao conjunto dos 1 menos TA mais TB com T pertencente a 0,1 está contido em K. Então, eu vou usar isso porque tem vários segmentos AB, né? Tem o aberto, o fechado, o semiaberto de um lado, semiaberto do outro e tal. Então, isso é uma definição que não precisa você estar no plano, no espaço, tal, uma definição de segmento, tá tranquilo, né? E, bom, conjuntos convexos são importantes em otimização, quando mais não seja porque, vamos dizer, em programação linear, a gente viu, né, que quando você tem uma série de restrições, elas tendem a fechar um polígono convexo, mas podia até nem ser um polígono, ser um conjunto convexo, e aí você tem uma função, vamos botar aqui uma origem assim, uma função f de x do tipo A1x1 mais A2x2 mais a nxn, uma coisa assim, que é simplesmente você pegar esse vetor aqui, n igual a 1, A2, se for em Rn com mais coordenadas, e para cada valor de f, quer dizer, para cada c que você diz, f de x igual a c, você tem uma reta perpendicular ao n. Então, os valores em que a função é constante correspondem a retas. Então, é só você andar na direção do n e acompanhando as retas até chegar no último ponto,
onde a reta toca o conjunto, e esse cara é o maior valor, no caso. Se fosse menor, seria do lado de cá. Alguém? Esse ou esse? A sua pergunta é essa daqui? Assim significa o quê? Que essa função aqui é o produto escalar. Né? Se eu pegar aqui o ponto x, esse número aqui é o produto escalar de x por esse vetor. Os caras que têm o produto escalar com esse vetor todos iguais são os pontos dessa reta aqui, que passa por x e é perpendicular ao vetor n. Tá? Então, para cada valor possível para esse negócio, você tem uma reta. E aí você vai acompanhando, olhando. Se você não entendeu isso, você não entendeu a equação da reta. Você tem que parar o jogo agora, falta cartão amarelo, mas pelo menos vai entender. Tá tudo bem? Todo mundo. Então, isso vai funcionar essencialmente igualzinho se você tiver um conjunto convexo. Você vai achar assim um vértice. Quer dizer, se não for convexo, também tem uma mesma relação, mas tem coisas mais profundas. Assim, a convexidade é a não linearidade mais simples que tem. Então, quando a gente tenta atacar problemas não lineares, os convexos são os preferidos. Assim, e, felizmente, em muitas aplicações eles aparecem. Mas, isso aqui. Bom, eu não vou além disso em matéria. Oi? Repetir o quê? Porque quando você tem porque além dos conjuntos convexos, tem as funções convexas, que estão ligadas aos conjuntos convexos. Claro que as coisas lineares, dadas por funções que têm gráficos assim retinhos, são as mais simples. Mas das funções não lineares, as convexas são, de certa maneira, as mais simplesinhas. E os conjuntos convexos estão ligados também às funções convexas. Tá? Não vou... Estou só fazendo um comentário, só para dizer que eu vou fazer aqui umas coisas bobinhas. A ideia aqui eu faço coisas bobinhas de geometria, mas elas têm a ver com coisas importantes. Então, uma coisa assim, básica de conjuntos convexos é que a interseção de convexos é convexo. Quer dizer, se eu tiver um convexo aqui, outro convexo aqui, a interseção, né? Porque se você pegar um ponto aqui e um ponto aqui, está nos dois, então o segmento está nos dois. Se você pegar um terceiro conjunto convexo que contém esses pontos, a interseção continua convexa. Né? Por causa desses pontos. Estou contendo esses pontos para eu não ter que alterar a figura. Se você pegar um quarto, um quinto, né? Qualquer quantidade, na verdade, uma quantidade infinita de convexos, não tem problema, porque se o A e B estão em cada um dos convexos, o segmento que liga os dois estará em cada um dos convexos. Então, qualquer interseção qualquer de convexos é um conjunto convexo. Tá? E nós podemos, vamos dizer, a união não, né? Claro, você pega um cara aqui, outro aqui, aí você pega um ponto aqui, já não é mais convexo. Uma maneira boa de começar a produzir convexos é pegar semiplanos. Quer dizer, um semiplano, você pega um vetor n, um número c, né? N em v, c. Supõe que o espaço vetorial
Para a definição de convexo, ele não precisa ter produto interno. Mas, vamos botar assim, real com produto interno. Porque aí, se você tem um N e um C em R, você pode pegar assim, né, o conjunto dos X pertencentes a V, tais que N escalar X é menor ou igual que C, exatamente a nossa figura aqui, né? Você pega a origem aqui, tem o N, aí tem um cara aqui, x0, tal que esse produto escalar é C. Quer dizer, x0 escalar N igual a C. Então, para cá é o meu semi-espaço. Todo mundo que tiver produto escalar menor ou igual a C, aqui para cá. Legal? Aí você pode, como a interseção de convexos é convexos, você pega um outro semiplano, mais um, mais um, mais um, mais um, e vai produzindo um convexo. Que no caso aí, tipicamente, vai ser um polígono. Mas seria um exercício, mas vai ser um comentário, né? Como não precisa ser um número finito de convexos, você pode fazer o seguinte, pega o conjunto dos U, tais que norma de U igual a 1, o círculo unitário. Aí, para cada U, você pega K índice U igual ao conjunto do X, tais que U escalar X é menor ou igual a 1. Para cada U. Aí pega a interseção desses todos. K, vou chamar isso aqui de S, K igual ao conjunto, a interseção. Né? E, rapaz, eu escrevi. Lembrando que eu estava escrevendo hoje, eu botei união em vez de interseção. Tá? A interseção de U pertencente a S de K índice U. O que é isso? Vamos ver. Bom, o S é isso aqui, né? A origem está aqui. Aí eu pego um Uzinho aqui e pego esse cara aqui. Todo mundo daqui para cá. Pego outro cara aqui. Pego outro aqui. Pego outro aqui. Só que eu posso ir cortando, né, parando as arestas, parando os vértices cada vez mais. O que vai ficar? O disco, né? Então, vamos dizer, você pode obter, em geral, coisas assim. Tá? A gente, em geral, a gente pode chamar um ponto assim, porque tem pontos do conjunto convexo, a menos que ele seja, sei lá, no caso do plano, só não vai ter se ele for o plano todo ou um semiplano. Mas você tem pontos que têm a seguinte característica, eles estão aqui e eles não estão no segmento, em nenhum segmento com extremidades em K, a não ser o degenerado. Esses caras eles são chamados de pontos extremais, mas eu gosto de pensar eles como vértices. Né? Eles são o que a gente chamaria, no caso do polígono regular, são os vértices. Não, ele está no K, mas ele não, qualquer segmento que eu pegar contendo ele, não tem as duas extremidades em K. Pode ter uma, mas não pode ter, não tem as duas, tá? Então ele é o cara, é um vértice.
Né? É claro que, vamos dizer, num polígono assim, você tem esses caras aqui, eles não são vértices. Vértice é esse daqui. Tá? Quando você pega esse círculo todo, todos os pontos do bordo, eu chamaria de vértice. Eles são chamados de extremais. Tem até, vamos dizer, teoremas só para dizer que um conjunto convexo ele é fechado, ele é reconstruído a partir dos seus vértices. Por exemplo, está claro, né, que se você pegar esses caras aqui, a partir deles você pode construir segmentos. Aí, a partir desses segmentos, você pode construir outros segmentos. E você vai poder construir todo o polígono a partir dos vértices. E bom, o que mais eu diria? Aliás, você pode pensar nessa ideia de dar um conjunto de pontos e construir um convexo a partir deles. Você vai fazendo os segmentos. Você tem 2 pontos, você constrói um segmento. Se tiver um terceiro, você já constrói um triângulo. É claro, quer dizer, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se eu disser, eu posso pegar segmentos, construir segmentos a partir desses pontos. Então, eu faço isso aqui e depois... Isso, né? Esses caras, se você fizer a conta, vamos pegar assim, A1, A2, A3. Se você pegar esse cara daqui, ele é os caras 1 menos T, A1 mais T, A2. Agora você constrói com esses caras daqui e esse daqui os outros segmentos. Então você faz 1 menos S A3 mais S, isso daqui. S entre 0 e 1, T entre 0 e 1. Né? O que você vai ter? Você vai ter 1 menos S A3 mais S vezes 1 menos T A1 mais ST A2. Se você somar esse cara com esse dá 1. Tá? Porque esse coeficiente mais esse daqui dá S. Mais o 1 menos S daqui dá 1. Então, na verdade, as combinações convexas que eu vou precisar ter aqui são todas os caras da forma T1A1 mais T2A2 mais T3A3, com T1, T2, T3 maiores ou iguais que 0 e menores ou iguais, e com soma 1. Tá? Você pode construir, são as chamadas combinações convexas dos caras. Outra maneira de você, mais mitidinha, mais abstrata, de você chegar nesse cara daqui, e mais, de certa maneira, mais geral, né? Você faz o seguinte, você pega um conjunto X e pega, vamos chamar assim de, sei lá, X igual ao conjunto dos K convexos, tal que X está contido em K. Pega todos os convexos que contém X. E agora a gente pode chamar, sei lá, de K de X, ou de conv de X, ou simplesmente de X, assim, né? A interseção dos K pertencentes a esse X aqui, de K. Você pega todos os convexos que contém X, a intercepta todos. Esse cara é a envoltória convexa de X. Por exemplo, se o seu X, se o X é esse desenho aqui, se você fizer a envoltória convexa, você vai ter isso aqui. Tá? Então, isso é chamado envoltória
de x. Caso de x, como assim? Estou pegando um conjunto x qualquer. Por exemplo, se eu pegar esse conjunto aqui que tem esses pontos aqui, repara, se eu pegar uma coisa assim, a envoltória é esse polígono aqui. Se eu tivesse dito, não, mas eu vou pegar um conjunto assim, né? A envoltória convexa vai... Tá? Tá legal? Você sempre pega... É o menor convexo que contém x. Definição da envoltória convexa é isso. Ele é o menor convexo que contém x. Qualquer... Até o conjunto vazio. Tá? O conjunto vazio é convexo. Porque se você pegar 2 pontos no vazio, certamente o segmento estará lá. Desde que você consiga pegar 2 pontos no vazio. É uma coisa assim, é por vacuidade. Né? Você diz, se A e B estão em K, então o segmento AB está em K. Se você botar vazio, é verdade que para todo par de pontos que estejam no conjunto vazio, o segmento estará no vazio. Se não fosse, você tinha que me dar 2 pontos que estão no vazio e o segmento não está no vazio. Como você não vai conseguir... Bom, então tem conjuntos convexos tem muitas coisas simples, geométricas e óbvias. Estou dando uma pequena pincelada, mas tem um teorema bastante interessante, que é o teorema de projeção, e que nos interessa também em álgebra linear, porque você tem um espaço vetorial, por exemplo, no espaço mesmo, pega o plano, um plano. Um plano é um convexo. A ideia é que a projeção de um ponto do convexo é o ponto do convexo mais próximo do ponto que você tem. Tá? Então, vou ter que, vamos dizer... Então, até aqui, a ideia foi ter a noção do que é um conjunto convexo e algumas ideias geométricas mais ou menos simples. Né? Então, vou supor o seguinte, que... vamos pensar em R2 mesmo. Tá? Sim, R2, plano. A gente, né? Mas isso vale... onde se vê R2, você pode ler... V, espaço, vetorial, real, com produto interno. E aí eu vou definir, né, a norma de x, né, se x pertence ao meu V, que é o R2, a norma de x é igual a raiz quadrada de x escalar x. Tá? No plano é isso, tá certo? Então, essa é a nossa norma. Não. Um espaço vetorial sem produto interno, ele já tem soma e multiplicação por escalar. Quando ele tem um produto interno, significa que ele tem um produto interno, que a gente definiu. Um produto de 2 vetores que dá um número. Tá? E que tem certas propriedades e que serve para a gente aprofundar vamos dizer, as nossas metáforas geométricas. Porque quando eu tenho só um espaço vetorial, eu falo em ponto, segmento, reta, tal. Até dimensão, eu optei por adiar um pouco falar de dimensão, mas eu não posso falar em distância, em ângulo. Distância, a gente tem um conceito mais fraco que o produto interno, que é a norma, que
Tem normas que não vêm para um produto interno, mas o produto interno ele te dá a noção de distância e de ângulo. Tá? Então, fica tudo muito geométrico. Então, essa aqui é a norma. Aí a gente tem uma noção. O que eu quero definir? Eu tenho um conjunto convexo. Então, K contido em V, convexo. E eu quero definir o seguinte: se eu pegar aqui um ponto P, eu quero poder definir a projeção de V em K. O que é a projeção de V em K? É o ponto de K mais próximo de P. Então, vou pegar esse cara aqui, P0, vou chamar de projeção. Eu vou mudar o nome do P, porque fica muito P aqui nessa história. Então, aqui eu tenho um ponto X, aqui é o X0, que é a projeção em K do meu ponto X. O que significa? Significa que a distância de X a X0 é menor ou igual que a distância de X a Y para todo Y pertencente a K. Qualquer outro aqui está mais longe do que esse. Legal? Tem um problema, vamos dizer, eu não mencionei, mas é uma coisa relativamente simples, né? Eu tenho aqui um triângulo, ele é um conjunto convexo. Esse vértice, esse vértice, esse vértice. Se eu tirar esse vértice aqui, ó, ele deixa de ser convexo? Acho que sim, mas não, né? Porque se ele deixasse de ser convexo, tinha que ter dois pontos nele, tais que o segmento de reta que os une deixasse de estar aqui. Só que não tem nenhum. Como ele é um vértice, não tem dois pontos e tem esse cara como no meio do segmento formado por eles. Então, eu tirei ele, não tirei nenhum segmento. Tá? Os segmentos que eu tirei eram os segmentos que continham esse cara na extremidade. Então, se eu tirei esse cara daqui, se eu pegar um X aqui, de tal maneira que seja óbvio que a projeção do X é esse cara daqui, não vai ter projeção. Aliás, essa ideia aqui, você pode levar, pega um círculo assim, ó, um disco aqui cheio. Oi. Não, a envoltória convexa existe para qualquer conjunto. Você dá o conjunto, tá? O que vai acontecer aqui, né, é que a envoltória... como é que... Não, a sua pergunta talvez fosse, esse conjunto aqui ainda é envoltória convexa de algum conjunto? Não de um conjunto finito. Mas se eu pegar um pedaço dele aqui e mais esses dois vértices, um pedaço sem essa extremidade aqui, eu consigo reconstruir. Tá? Então, vamos dizer, quer dizer, se eu tenho um polígono, né, ele é um polígono de número n de vértices, então ele é envoltória convexa de n pontos. Suponho que todos são vértices. Se você tirar um deles, a menos que você tenha feito a sacanagem, né, tenha posto aqui um ponto supérfluo, mas esse não é vértice. Tá? Então você pode tirar. Mas se você tirar um vértice, aí agora não vai ser mais envoltória convexa do número finito de pontos. Eu gosto de coisas convexas pelo seguinte: você não precisa saber nada para começar a... Né? Convexos você não sabe nada, mas você vai enunciando coisas que obviamente são verdadeiras, mas tem alguns detalhes que não são tão simples assim. Por exemplo, aqui, esse exemplo aqui a gente pode levar longe, né? Você pega o disco fechado, aí se você tirar quaisquer pontos
dele, ele não deixa de ser convexo, porque justamente todos aqui são vértices. Mas esse segmento vai ter esse ponto na extremidade. Então, esse segmento não pode mais ser considerado uma vez que eu tirei esse ponto, porque eu preciso de segmentos com as duas extremidades do meu conjunto. Quer dizer, eu tenho um conjunto convexo. Tenho esses caras que eu chamo de vértices ou de pontos extremais. Se eu tirar, o conjunto continua convexo. Né? Hã? Isso. Eu olhei e vi que. Era olhar e ver a besteira. Foi um erro de digitação. No meu teclado, a vírgula e o menos estão na mesma tecla. Uma na tecla do lado da outra, longe. Então, tem um probleminha, então, né, que eu não vou poder projetar em qualquer convexo. Mas esses caras aqui, que eu tiro um ponto, eles não são fechados. Eu posso definir o que é um conjunto fechado, acho que a Mariante ainda não falou disso, mas você diz o seguinte, que um conjunto K é convexo e K é fechado. Tem uma definição com limites e uma sem limites. A definição com limites é o seguinte, ele é fechado se ele contém o limite de qualquer sequência de pontos nele. Tá? Então, por exemplo, se eu tirar esse vértice daqui, ele não é mais fechado porque eu posso chegar nele com uma sequência de pontos que converge para ele, então esse ponto teria que estar aqui. Oi? Hã? Não. Denso, um conjunto é denso em outro conjunto. Por exemplo, se você pegar um quadrado no plano, pensa como R2, aí pega os pontos desse quadrado que tem coordenadas racionais. Ele não é o quadrado todo, mas ele é denso. Qualquer ponto do quadrado pode ser aproximado por uma sequência de pontos ali. Tá? Então, o conjunto ele é dito fechado, né, se eu pegar uma sequência de pontos dele, se ela convergir para alguém, esse alguém tem que estar nele. Tá? Passa pela mesma ideia de aproximar por elementos do conjunto, mas é outro conceito. Né? Tá? Então, essa é uma definição, vamos dizer, se você entendeu bem limite de sequências, ela faz bastante sentido. Tem uma outra mais geral e que não fala de limite, que é o seguinte, você diz que um conjunto é aberto, por exemplo, assim, pega aqui o conjunto do x, tais que norma de x menor que 1. Então, é o disco aberto. Por que ele é aberto? Porque se eu pegar um ponto dele, eu posso pegar um disquinho em torno desse ponto que vai estar todo contido no meu, vou chamar isso aqui de x. Então eu pego, se x pertence a x, existe, vamos chamar assim, epsilon maior que zero, tal que a bola de raio epsilon e centro em x está toda contida no x. A bola, no caso, são os caras que estão a distância menor que epsilon do meu x. Isso é um conjunto aberto. Tá legal? A definição, assim, rapidamente. Estou dizendo que um conjunto é aberto. A ideia é a seguinte, tem uma ideia de fronteira. Você tem esse conjunto, por exemplo, a fronteira está aqui. O que é a fronteira? A fronteira, você pega um ponto aqui da fronteira e quando você pega um disquinho em torno dele, tem pontos que estão do lado de fora e pontos do lado de dentro. Está na fronteira, é isso. Né? Ele bota um pé para cá, está num país, bota o pé para cá, está no outro país. Né? Tá? Então, o conjunto é aberto se ele não contém nenhum ponto da sua fronteira.
Então, quando você pega um ponto aqui, você pega um disquinho em torno dele, tem que estar todo contido no cara, porque já tem um ponto, ele está do lado de dentro, né? Então não pode ter pontos lá do lado de fora. Aí o fechado vamos dizer, é o cara que contém todos os pontos da fronteira, todos os pontos da sua fronteira. Ou, alternativamente, o complementar dele é aberto. Quando você pega um cara que não está nele, tem que ter uma linha assim. E, claro, tem conjuntos que não são nem fechados nem abertos, porque o cara pode ter uma parte da fronteira e não ter outra. Né? Por exemplo, se eu acrescentasse aqui uns pontos da fronteira, ele deixou de ser aberto, mas ainda não é fechado, porque tem caras que sobraram. E tem uns esquisitos que são fechados e abertos. Por exemplo, o espaço todo. O plano todo é fechado e aberto. Porque ele contém todos os pontos da sua fronteira. E, ao mesmo tempo, não tem nenhum ponto na fronteira. Deixou de ser convexo. Não, faz sentido. Tem um ponto aqui no meio que não pertence a ele. Tudo bem. Ele é aberto. Se você tirou um ponto daqui, qualquer ponto dos que sobraram, você dá uma bolinha suficientemente pequena, ela não vai chegar nesse ponto. Tá? Vamos dizer, claro, tem esses daqui, mas vamos dizer, se ele não contiver, se ele era aberto, não continha nenhum ponto de bordo, você tirou um pontinho, ele vai continuar aberto. Tá? Se ele continha, vamos dizer, se ele era fechado, você tirou um ponto, agora ele deixou de ser fechado, porque esse cara agora é da fronteira, da nova fronteira, ele passou a ser um ponto da fronteira. Tem um... Tá legal? Então, quando o cara é convexo e fechado, eu não tenho esse problema de projetar e o cara não estar no conjunto, ele tem que estar. Mais ou menos essa a ideia. Então, deve valer o seguinte resultado. Todo ponto X tem uma projeção no conjunto convexo. É engraçado que isso é um teorema que em R2, em R3, em Rn tem uma demonstração que você pode fazer simplesmente usando o fato de que essa função distância é contínua e você tem uma função contínua num conjunto... Bom, você pode usar duas coisas, ou usar aquela quadrática, mas uma maneira simples é dizer, bom, que o meu conjunto convexo ele pode ser ilimitado. Mas se eu tenho um ponto nele, digamos que o meu conjunto convexo era... Eu quero provar, está aqui o meu ponto X, e o meu convexo está aqui assim, K, e eu quero provar que tem um ponto de mínimo dessa função D de y igual à norma de y menos x. Poderia ser ao quadrado para simplificar, mas não faz tanta diferença. Essa função é contínua em y, por causa da desigualdade triangular. Aliás, a desigualdade triangular, aqui ela vale bastante bem. Né? A gente não parou para provar, mas ela é uma função contínua. Tem um teorema que se prova pelo teorema de aproximação, o teorema de Weierstrass, que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente, que vai me dizer que se eu tiver um conjunto fechado, limitado, e uma função contínua, ela atinge o valor máximo nesse conjunto. Mariante deve falar dele. Tá? Só que esse conjunto K talvez não seja limitado, mas eu posso pegar aqui um Y1, aqui assim, e dizer, ó, essa distância
aqui é um certo R, e, obviamente, o mínimo de D vai ser menor ou igual do que R. E já tem um cara cuja distância é R. Então, eu pego a bola de centro em X e raio R, e eu considero só esse convexo aqui, que é a interseção de K com essa bola. Agora ele é convexo, fechado, limitado, e aqui vai ter um mínimo. Eu estou dizendo assim, eu vou usar o fato de que essa função é contínua e que se eu tiver um conjunto fechado, limitado, e uma função contínua, ela atinge um valor mínimo nesse conjunto. Tá? Aí eu pego um convexo que não é limitado. É fechado, mas não é limitado. Mas eu não preciso dele todo, porque tem uns caras lá longe que certamente não são candidatos à projeção do meu X. Então eu faço isso. Mas eu não vou fazer essa demonstração, porque essa demonstração ela só vale em dimensão finita. E ela não é tão geométrica assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar que se você tem um convexo, tem essa função aqui, obviamente, essa função é sempre positiva. Então, tem um ínfimo. Então, M igual a inf dos D de Y pertencente a K. De zero não passa. Então, tem um ínfimo. Como é o ínfimo, eu vou ter uma sequência de YNs tais que D de YN converge para esse M. Ou seja, fazer aqui assim, está aqui o meu convexo K, está aqui o meu X, e aí tem aqui o Y1, Y2, etc. Então, repito, essa função é sempre maior ou igual que zero. Então, tem um ínfimo dos valores dela em K. Então, eu posso ir pegando valores YN tais que o D do YN tende para esse ínfimo. Aí, a coisa super interessante é que essa sequência, necessariamente, como K é convexo, vai ser uma sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy significa, então, para todo epsilon maior que zero, existe N0, tal que N1, N2 maiores que N0, implica YN1 menos YN2 menor que epsilon. Essa é a parte geométrica da coisa que eu vou provar. E aí, o fato... Oi. É o seguinte, ó, todas essas distâncias a x são positivas. Então, tem um ínfimo, né, que eu quero provar que é um mínimo, né, tem um ínfimo desses valores de D. Eu quero provar que esse ínfimo é um mínimo, quer dizer, tem um cara em que esse valor é o menor possível. Mas se ele é o ínfimo, significa que tá certo? Tem aqui o M e tem aqui os valores de D. Eu dou um epsilonzinho, esse cara é o ínfimo, então tem que ter algum valor aqui. Depois eu dou outro menor, tem que ter um valor aqui. E com isso eu vou construindo, para cada valor aqui, eu pego um Y correspondente àquele valor. Então existe uma sequência de Ys, tal que o D desses Y tende para M. Repara que é uma prova nada algorítmica. Aliás,
comentário importante. Quando a gente faz demonstrações, às vezes a gente constrói sequências que convergem para a solução do problema, ou demonstram um teorema, mas frequentemente a gente não tem a menor preocupação sobre como essas sequências poderiam ser realmente construídas e qual vai ser a taxa de convergência e tudo. Obviamente, no mundo real, é importante isso. De qualquer maneira, é sempre quando você está com um problema, você conseguir saber se ele tem solução, se a solução é única. E, eventualmente, você diz, bom, pode ser que, num problema específico, você consiga, a cada passo, gerar um YN. Tá? Vamos dizer, esse YN, ainda por cima, né? Eu não sei quem é o M. Um problema real, mas pode ser que, de alguma maneira, eu consiga saber quem é esse M. Ou, pelo menos, eu consiga, a cada YN, achar um que melhora. Cada passo pode ser, vamos dizer, 5 minutos de máquina rodando. 5 minutos. Ou um dia de máquina rodando. Você gerar cada iteração pode ser uma coisa complicada, mas não importa. Aqui só estou dizendo isso. Eu sei que tem um ínfimo maior ou igual a zero. Se fosse zero, x já estava em K, né? É maior que zero. E eu tenho uma sequência de YNs, tal que o D de YN converge para esse M. Repara que isso, vamos dizer, o teorema de aproximação de Weierstrass, o teorema de aproximação não, o teorema de Bolzano-Weierstrass, que a gente chama de Bolzano-Weierstrass, ele me garante que essa sequência tem uma subsequência convergente. Porque eu estou no plano, então eu pego a primeira, se a sequência é de Cauchy, a primeira coordenada de Cauchy, a segunda também, então eu pego uma subsequência das primeiras coordenadas e converge. Aí, para esses caras, eu pego as correspondentes segundas coordenadas, pego uma subsequência dessa subsequência e aí tudo vai convergir. Mas eu estou dizendo que eu não vou precisar disso. Uma vez que eu pegue uma sequência assim, ela necessariamente é uma sequência de Cauchy. E isso é uma coisa geométrica, que depende vamos dizer, depende de uma coisa extremamente geométrica, a identidade do paralelogramo. Então, deixa eu apagar aqui, né? Ficar fechado. Assim, ainda preciso, como vazio é convexo, não posso projetar no vazio. Né? Então, para todo x pertencente a V, existe um único PK de x pertencente a K, tal que x menos PK de x menor ou igual que x menos y para todo y em K. Então, esse PK de x é o cara que está em K e que realiza a menor distância a x. Então, a minha ideia é essa. Eu pego o ínfimo dessa distância, que é sempre positiva, pego uma sequência de YNs, tal que a distância do YN ao x tende para esse ínfimo, e eu vou mostrar que ela é uma sequência de Cauchy. E isso vai dar origem a um conceito importante, que é o chamado espaço de Hilbert, que são espaços tipicamente de dimensão infinita, porque de dimensão finita não tem problema, em que você tem um produto interno e que, para essa norma do produto interno, toda a sequência de Cauchy converge. Em dimensão infinita, você pode ter um espaço vetorial com
produto interno e ter sequências de Cauchy que não convergem. Dimensão infinita acontecem coisas. Mas não importa, vamos aqui. A ideia é a seguinte: a gente tem uma coisa chamada identidade do paralelogramo, que é isto aqui. Ó. Você tem aqui o vetor U, o vetor V, aí aqui você tem o vetor U mais V, e aqui você tem o vetor U menos V. E existe uma relação entre esses dois tamanhos que é puramente algébrica, olha só. U mais V é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado mais 2U escalar V. A gente vê na hora do teste, o cara que não está entendendo Chongas, escreve aqui, escreve U mais V é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado mais 2UV. Aí eu digo, ele está achando que está multiplicando números aqui. Então, vamos dizer, se for o caso, nesse momento é hora de dizer, opa, não estou entendendo nada. Tudo bem? Se eu fizer U menos V, dá a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos 2UV. Porque aqui vai aparecer U vezes menos V vezes U, como comuta, é assim. Então, se eu somar, eu tenho a norma de U mais V ao quadrado mais a norma de U menos V ao quadrado é igual a 2 vezes a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. É uma espécie de Pitágoras meio torto, vamos dizer. Quer dizer, o quadrado desse mais o quadrado desse é o quadrado desse, vezes o quadrado desse, vezes o quadrado desse, vezes o quadrado desse. Por que isso vai ser decisivo para nós? Porque, olha só, vou botar o meu conjunto K aqui, eu vou botar meu x como se fosse zero, é mais fácil daí. Se eu tiver aqui um yn e aqui um ym muito distantes, o ponto médio, que é o metade do U mais V, está nesse segmento, então ele tem que estar em K. Então, a norma dele, vamos dizer que esses caras, chamam aqui N1 e N2, né? Esses dois caras, as normas deles já estão muito próximas do M, que é o ínfimo da norma de Y menos X. Tá? Então, se esses caras já estão muito próximos do ínfimo, esse cara daqui ainda vai estar em K. Só que, geometricamente, a gente vê que se esses caras... Esse triângulo é praticamente isósceles. Imagina assim, o triângulo é isósceles. Aí, esses dois caras são do mesmo tamanho. Então, esse cara daqui é menor. E quanto mais eu afastar aqui, menor ele fica. Então, se esses dois caras estão muito perto de M, né, esse cara daqui, se eles se afastarem, esse cara vai ficar abaixo de M. É essa a ideia. Quer dizer, eu vou limitar, eu vou usar essa desigualdade aqui, para dizer o seguinte, esse cara daqui está perto de M2. Vamos fazer assim, Vou desenhar tudo como U e V. Né? Está aqui o zero, está aqui o U, está aqui o V. Então, a desigualdade me diz que U mais V
ao quadrado sobre 2, na verdade, né, vou dividir tudo por 4. Né, mais U menos V sobre 2 ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui está perto de M2. E esse cara daqui está acima de M2, porque ele está no meu conjunto. Então, esse cara daqui não tem... Vamos dizer, é basicamente isso, né? Eu tenho U menos V sobre 2 ao quadrado é igual a U ao quadrado mais V ao quadrado sobre 2 menos U mais V ao quadrado, U mais V sobre 2 ao quadrado. Então, esses dois estão perto de M, então está perto de M2, perto de M2, e esse cara daqui tem que estar perto de M2, porque ele está abaixo dos dois. Imagina assim, esse cara está muito pertinho de M, esse aqui está muito pertinho de M. Esse cara que é o ponto médio, ele também vai ter que estar pertinho de M. Por quê? Porque ele é menos do que isso daqui. Ele está acima de M, mas ele é menos que isso daqui. Então, o que vai acontecer é que esse cara daqui vai ter que ir para zero. A gente pode, vamos dizer, formalizar isso um pouco melhor, né? Tá? Eu vou escrever essa... Oi? É porque se eu dividir por 2, isso aqui vai ser... Esse vai para M2, esse vai para M2. Hã? Não, eu dividi por 4, então a conta está certa, né? Dividi por 4. É porque aí eu tenho o U mais V sobre... O que eu tenho aqui é que entre o U e o V tem o U mais V sobre 2, que está no segmento. Então ele está em K. Eu quero usar o fato de que esse cara está em K. Então o que eu tenho é o seguinte, ó, vamos supor assim, ó, norma de U ao quadrado é menor que M ao quadrado mais epsilon. A norma de V ao quadrado é menor que M ao quadrado mais epsilon. E a norma de U mais V sobre 2 ao quadrado é maior ou igual que M. Eu vou subtrair esse cara. Então eu posso escrever, vou trocar isso aqui e botar assim, né? Menos isso é menor ou igual que menos M2. Agora eu tenho esse mais esse sobre 2 menos esse. Então, se eu fizer... Agora eu somo, subtraio. Então aqui eu tenho a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado sobre 2 menos U mais V sobre 2 ao quadrado é menor que M ao quadrado mais epsilon menos M ao quadrado. Então, isso aqui é menor que epsilon. E isso daqui é igual à norma de U menos V sobre 2 ao quadrado. Então, eu chego à conclusão, né,
que se esses dois caras, se esses dois estão a uma distância, né? Então, vamos ver, fazendo agora, juntando isso, se a norma de U ao quadrado é menor que M2 mais epsilon, norma de V ao quadrado é menor que M2 mais epsilon, então a norma de U menos V ao quadrado é menor que 4 epsilon. Porque aqui eu tenho esse cara é igual a esse menos esse, aqui eu tenho M2 sobre 2, M2 sobre 2, M2 menos M2 por fora. Oi. Eu supus isso daqui. Se eu dividir por 2, por 2. Por que é isso? É porque o meu U, o que é o meu U? Eu estou aqui com o K, está aqui o meu X, aí está aqui o meu YN, e aqui está o meu YM. Então, esse daqui é o meu U, esse daqui é meu V. Então, como x menos yn, a norma de x menos yn está tendendo para m. Tá? Eu construí os meus yn de maneira que isso acontece. Então, se eu botar o quadrado aqui. Então, como esse m é o ínfimo, esses caras aqui são, isso aqui é sempre maior ou igual que m2. Então, ele é maior que M2 e é menor que um M2 mais epsilon. Quer dizer, se eu der um epsilon, eu consigo um N, tal que isso aqui é menor que M2 mais epsilon. Significa que o fato de eu... vamos agora montar com essas coisas que eu fiz. Não sei se ficou... Vou montar a minha demonstração, né? Montar a minha demonstração. Então, eu tenho aqui o meu K, M, está aqui o meu X, M é igual a ínfimo da norma de Y menos X, Y pertencente a K. Aí eu construo uma sequência YN de pontos de K, Y1, Y2, etc., tal que norma de YN menos X converge para esse M. Aqui estamos de acordo. Então, agora eu quero mostrar que essa sequência é de Cauchy. Então, eu vou dar um epsilon maior que zero, dado, quero N0 tal que Nm maiores que N0 implique norma de N1, maldito N que eu peguei, né? N1, N2, N1 menos YN2 seja menor que epsilon. Tá legal? Quase que eu pegava ao quadrado, mas eu vou ter que tirar a raiz quadrada alguma hora. Né? Então, eu vou achar esse N0 a partir desse epsilon assim. Eu vou dar um epsilon 1 maior que zero, dado. Depois eu vou escrever ele em função desse epsilon aqui. Tá?
Então, existe N0, tal que N1, tal que N maior que N0, implica YN menos X, vou botar o quadrado aqui, menor que M ao quadrado mais epsilon, mais epsilon 1. Tá? Por que eu vou botar o quadrado aqui? Porque eu vou fazer aquela conta que eu fiz que entra o quadrado. Tá? Então, aí, o que eu tenho se N1 e N2 forem maiores que N0? Eu tenho que YN1 menos X ao quadrado é menor que M2 mais epsilon 1, e YN2 menos X ao quadrado é menor que M2 mais epsilon 1. Agora, esse é meu U, esse é meu V. Tá? Para não ficar carregando o N1, o N2 e tal, eu vou chamar esse aqui de U, esse daqui de V. O que importa? Ó, que se eu fizer U menos V, eu tenho, então, norma de YN1 menos YN2 é igual a norma de U menos V. Esse cara ao quadrado, esse cara daqui, de V. Esse cara ao quadrado, né, é igual a esse aqui ao quadrado, e eu digo que esse cara vai ser menor que 4 epsilon 1, se não me falha a memória. Tá? Por quê? Porque eu fiz a seguinte conta. Da desigualdade lá do paralelogramo, eu fiz, né, eu fiz que norma de U mais V ao quadrado mais norma de U menos V. Desigualdade não, da identidade do paralelogramo igual a 2 vezes norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Então, daqui, ó, eu sei que se eu dividir por 4, norma de U menos V ao quadrado sobre 4 é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado sobre 2 menos norma de U menos V, de U mais V, sobre 2 ao quadrado. Foi a conta que eu fiz. Tá? Eu dividi por 4. Aí, aqui eu deixei o 4, porque eu quero esse cara daqui. Aqui eu fiz a média desses dois, porque cada um deles está perto de M2. E esse daqui é o ponto médio deles. Esse cara daqui pertence a K. Ele pertence a K, não, né? Quer dizer, ele é na verdade, ele não pertence a K. Ele é igual ao YN é outro, né? YN menos YM sobre 2. Né? Isso aqui é isso. Por quê? Ó? Eu tenho YN menos X mais YN menos X. Esse daqui é o U. Esse daqui é o V. Sobre 2. Isso daqui é YN mais YM sobre 2 menos X. Hã? Isso, N1 e N2. Y1, N1, aqui é N2, N1, N2. Hã? Não. Em cima? Ah, sim. Mais. Tá? Então, esse cara daqui
é a... Vamos dizer, eu tenho aqui o yn, ym, e aqui está o yn mais yn1, yn2, yn1 mais yn2 sobre 2. Então, esse daqui é o U, esse daqui é o V, e esse daqui é o U mais V sobre 2. Confiei na minha... no meu desenho. A álgebra disse que está certo. Legal? Então, esse cara daqui é a distância de um ponto de K a X. Então, ele é maior ou igual, no caso, como ele está ao quadrado, maior ou igual que M2. Então, ó, esse daqui é menor ou igual que M2 mais epsilon. Esse daqui é menor ou igual que M2 mais epsilon. Sobre 2 fica M2 mais epsilon, somando os dois. Menor ou igual que M2 mais epsilon. E esse daqui é maior ou igual que M2. Então, quando eu subtraio, eu mantenho a desigualdade. Isso daqui é menor que M2 mais epsilon mais M2 mais epsilon sobre 2 menos M2, que é igual a epsilon. Epsilon 1, né? Epsilon 1 aqui na história. Então, moral da história, né? Se para ter isso aqui menor ou igual, né? Se eu quero olhar isso daqui menor que epsilon, basta eu pegar esse n0, para esse n0 eu vou ter esse n0 aqui, eu vou ter yn1 menos yn2 ao quadrado menor que 4 epsilon 1. Tá? Pegando esse n0 aqui. Né? Porque yn1 menos yn2 é o U menos V. Né? O meu U menos V é menor ou igual a 4 epsilon 1. Então, eu só preciso que isso daqui seja igual a epsilon. Então, eu faço... na verdade, isso aqui seria igual a epsilon ao quadrado. Porque eu estou pegando isso ao quadrado, tem que ser menor que isso aqui ao quadrado. Então, eu faço epsilon 1 igual a epsilon ao quadrado sobre 4. Tá? Então, vamos dizer, eu vou fazer a minha demonstração e escrevo assim: seja dado o epsilon maior que 0. Então, tome n0, trago com isso daqui, onde eu escrevo epsilon 1, eu escrevo epsilon ao quadrado sobre 4. Quando eu escrever epsilon ao quadrado sobre 4 aqui, no fim eu vou ter isso. Mas tudo, tá certo? Está tudo baseado nisso, que se os dois, né, na identidade do paralelogramo, eu estou com as duas pernas aqui muito parecidas, então esse triângulo aqui é quase isósceles. Então, se eu afastar isso aqui muito, se eu aumentar esse daqui diminui muito. Aqui é como se fosse isso, né? É como se fosse um triângulo isósceles. Então, esse tamanho ao quadrado menos esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado. Como esse daqui, quer dizer, esses caras estão próximos lá do mínimo, esse cara daqui não pode ficar muito pequeno. Ele não pode, tá certo? Os caras já estão pertinho de M, então ele também está pertinho de M. Então, esse cara aqui não pode abrir. Se ele abrir, ele diminui.
Então, essa demonstração é totalmente geométrica, e o que ela prova é que se eu fizer uma sequência minimizante, quer dizer, uma sequência que tende a me dar o ponto mais próximo, então essa sequência é de Cauchy. E num espaço decente, as sequências de Cauchy têm que convergir, em R2, em R3, em Rn, mas também nos espaços com produto interno de boa família, que são os espaços de Hilbert, tem que convergir. Se não convergir, talvez seja um espaço de dimensão infinita com produto interno que a sequência de Cauchy não converge, você dá um jeito de completar ele para que as sequências de Cauchy convirjam. De certa forma, a integral de Lebesgue, que eu mencionei no curso Cálculo 1, ela veio resolver isso para as séries de Fourier. Você tem, por trás das séries de Fourier, você tem um produto interno de f por g, que é igual à integral de a até b de f vezes g. E aí, se você trabalhar com a integral de Riemann, você pode ter sequências de Cauchy aqui que não convergem, não tem uma função integrável a Riemann que seja a solução do seu problema. Ou, minimamente, você não tem a garantia disso. Tá? Você tem uma sequência e você não sabe nas funções integrais a Riemann, você pode chegar em coisas que não seriam integráveis a Riemann. Então, a integral de Lebesgue vem suprir isso. Mas, de qualquer maneira, a ideia aqui é só ver a demonstração, que ela tem também uma vantagem sobre a demonstração. Se eu usar o teorema de Bolzano-Weierstrass, eu só vou poder garantir que essa sequência tem uma subsequência convergente. Então, imagina que você está resolvendo um problema de verdade. Você conseguiu um algoritmo que gera a sequência dos YNs. Aí eu digo, beleza, essa sequência tem uma subsequência que converge para a solução. Mas como que eu vou tirar? Como é que eu vou saber quem são os caras que eu jogo fora? Aqui não, você pode conservar, ela converge para a solução, entendeu? Então, do ponto de vista, embora, vamos dizer, esteja longe de ser algorítmico isso aqui ainda, né? Não estou dando nenhum, mas tem esse sabor mais interessante. Então, é um teorema geométrico, certo? Fizemos tudo em R2. Nada do que nós fizemos exige que estejamos em R2. Todas as figuras são em R2, todas as contas vêm diretamente das figuras em R2, mas se eu disser, como eu escrevi, o espaço V, a única coisa que eu preciso no final é garantir que no meu espaço V toda a sequência de Cauchy converge. É o teorema da projeção. É o teorema da projeção sobre conjuntos convexos. Ele tem, aliás, uma coisa interessante, que é o seguinte, um subespaço, né? Um plano, por exemplo, porque vocês vão aprender em álgebra linear um processo de transformar uma base numa base ortonormal e tal, que tem como uma das aplicações mais importantes é o seguinte, você tem aqui o seu espaço vetorial, tem um subespaço, é uma espécie de plano. A gente aprendeu a projetar um vetor em cima de uma reta dada por um outro vetor. Esse plano aqui ele pode ser dado por dois vetores. Mas se o espaço for de dimensão mais alta, ele poderia ser um espaço dado por k vetores. Ou se fosse em dimensão infinita, ele poderia não ser dado por um número finito de vetores. Mas um subespaço assim,
ele é convexo. Você pega dois pontos, o segmento está aqui. E se for em dimensão finita, ele sempre é fechado. Em dimensão infinita, você vai ter que dizer que ele é fechado. Então, você pega um ponto aqui fora, você tem uma projeção aqui. Essa projeção necessariamente vai fazer com que qualquer vetor que você pegue aqui vai ser perpendicular a esse. Basicamente pelo seguinte, ó, se você pegar aqui o convexo, projetar o x aqui, esse cara aqui é a projeção de x em k. Se você pegar um y qualquer aqui, esse ângulo aqui é maior ou igual que 90 graus. Por quê? Imagina que fosse... Não, é um convexo aqui, né? Então, imagina que eu tivesse aqui, que eu não sei nada do meu convexo, mas eu sei que está aqui o x, essa aqui é a projeção de x em k, e aí que eu tenho um y aqui em k. E que esse ângulo aqui é menor que 90 graus. Então, ó, eu posso projetar esse cara aqui e posso achar para cá, ó, nesse trecho aqui é a hipotenusa, aqui é o cateto, nesse trecho aqui, essa distância é menor do que essa. Então, eu teria projeção aqui, um y no meu k, esse segmento estaria forçosamente em k, e, por exemplo, esse mesmo ponto é que o y poderia estar mais perto aqui, essa projeção não está no segmento. Poderia acontecer uma coisa assim, né? Poderia estar aqui o x, a projeção de x em k, o meu y aqui, e a projeção estaria aqui. Então, só esses caras aqui que estão em K. Mas o fato é o seguinte, eu tenho aqui a hipotenusa, tenho aqui o cateto, andando daqui para cá, todas essas distâncias são menores que essa. Então, entre esse cara e esse, tem um ponto aqui cuja distância ao x é menor que essa, que não pode, porque esse cara é a projeção, é a menor distância. Então, a projeção, né? Você tem o x, tem a projeção de x em k. Se você pegar um y aqui, está assim, o ângulo é maior ou igual que 90 graus. Acontece que quando você tem um subespaço aqui, você projetou aqui, você pode pegar um y aqui e pode, vamos dizer, pegar o simétrico dele em relação a esse ponto, e aqui tem que ser maior ou igual que 90 graus, aqui tem que ser maior ou igual que 90 graus, então tem que ser 90 graus. Tá fazendo uma reta. Então esse cara vai ser perpendicular a todos. 100% geométrico. Oi. Teorema da projeção. Um ponto do conjunto. Que foi o que me garantiu. Aquela estimativa passou pelo fato de que se eu tenho o yn aqui, o ym aqui e o x aqui, eu preciso que este cara aqui, yn mais ym sobre 2, que vai estar uma distância de x menor, se esses caras estiverem afastados, ele está em K. Ele é convexo. O K é convexo. Então, esse cara está em K, esse cara está em K, esse ponto médio está em K. Tá? Então, aqui, o objetivo da aula de hoje foi dar uma pincelada em conjuntos convexos,
mostrar esse teorema que é super importante, com uma demonstração que vale em dimensão infinita. Quem sabe, num curso de otimização, vocês vão encontrar com ele. Oi. Não tem projeção. Deixa eu ver. A projeção até... Não ter projeção é mais difícil, mas a projeção não ser única já é mais fácil. Né? É claro que, bom, eu posso sempre roubar. Né? Quer dizer, se ficar faltando o cara que seria a projeção, eu pego, mesmo sendo convexo, se faltar o cara da projeção, mas, por exemplo, se for um conjunto assim, né, vamos dizer, se for um círculo aqui, eu vou ter infinitos caras aqui. Né? O que mais que eu posso... Porque como se o conjunto for fechado, sempre tem um ponto de mínimo. Tá? Então, sempre vai ter um cara que é o mais próximo. Só que eu não posso chamar ele de a projeção, porque pode ter infinitos, pode ter mais de uma coisa assim. Né? Eu não tenho como, para um conjunto fechado, não ter um ponto de mínimo em dimensão finita. Em dimensão infinita, eu posso também ter um conjunto fechado e não ter o ponto mais próximo. Bom, então, se for vamos dizer, foi meio uma coisa assim que abriu e fechou, a gente não vai... porque as coisas que eu falei até agora, todas elas têm repercussão em coisas que a gente vai continuar trabalhando. Esse aqui não foi, mas foi um parênteses assim para resolver, como as curvas de Bézier. Tá? Curva de Bézier, foi lá, tal, foi aquilo. Tem esse cara aqui, a cronometrista foi embora, que horas são? 2h37. Poxa, eu mal vou poder falar de uma coisa, outra coisa que eu queria falar, que é muito interessante, que tem a ver com matrizes e probabilidade, e é o seguinte, eu costumo pensar nos alunos de estatística que matam aula. Imagina que eu fui dar aula de álgebra linear, os de estatística nem tanto, mas os da atuária, eu sempre entrava por uma porta e eles saíam pela outra. Mas, digamos que os alunos de estatística matam aula de alguma coisa. Não precisa ser álgebra linear, pode ser... Se eles matarem a aula de álgebra linear, depois vão se arrepender. Os caras falando. Mas eles matam a aula e ficam brincando de passar o anel. Vocês conhecem a brincadeira de passar o anel? Pô, minha mulher perdeu a aliança, eu também tirei a minha. Solidariedade. Geralmente eu tirava a aliança para brincar de passar o anel. Mas você sabe, né? Você bota o anel assim, fica a criançada, aí cada um passa a mão assim dentro das mãos dos outros, aí de repente abre e deixa o anel cair. Ou, então, no final, pode ter passado o anel para algum, ou ter continuado com o anel. Então ele ficou lá, ficou lá jogando, brincando de passar o anel. Imagina, 4 meses, pode ser que ele esteja matando a aula de probabilidade 3 vezes por semana, né, durante 4 meses. No fim de, sei lá, 2, 3 meses, eles já meio que mapearam, já sabem a probabilidade de cada um passar o anel para cada um. Então, vamos dizer, digamos que tem 1, 2, tem N caras. Pelo perigo da repetição de nomes,
eles vão ficar com seus números. Então, eu digo assim, A em J igual a probabilidade de J passar o anel para I. Tem variante, porque tem gente que multiplica as matrizes ao contrário. Tem isso aí. Tá? A questão é se a gente pode ter alguma estimativa de longo prazo, a partir desse conhecimento aqui, das probabilidades de o anel estar com cada um deles. Tá? Repare o seguinte, que imagina que num certo instante, a gente pode botar assim os tempos, vamos botar os tempos discretos. Né? Então tem o tempo 0, o tempo 1, etc. Então vamos dizer que num tempo K, eu tenho P1 de K, vou escrever assim na vertical, P1 de K, Pn de K. Isso aqui são as probabilidades de na 40ª rodada o anel está com cada um. Né? Eu vou até botar assim, vou botar mais para cá. P1 de K, Pn de K. Conhecendo isso aqui, né, eu posso, talvez, escrever o seguinte, né? P1 no tempo K mais 1, repara, é a probabilidade de estar com P1 no tempo K vezes a probabilidade do 1 passar para ele ficar com o anel. Tá? Então, aqui eu tenho, isso aqui vai ser A11 P1 de K, seria a probabilidade do tempo K estar com 1 e a probabilidade do 1 segurar o anel com ele. Mais a probabilidade de no tempo K estar com o 2 vezes a probabilidade do 2 passar para o 1. Mais, etc., até a probabilidade de estar com o N e a probabilidade do N passar para 1. Isso vai ser P1 de K mais 1. E até Pn de K mais 1 vai ser a mesma coisa, N1, P1 de K, se estava com 1, a probabilidade do 1 passar para o N, mais etc., mais ANN, Pn de K. Ora, se eu escrever isso aqui como um vetor, eu posso escrever isso aqui como um vetor, botar um igual aqui e escrever isso aqui, ó. Esse vetor é o produto dessa matriz por esse vetor aqui. Então, vamos dizer, eu pego no tempo 0, tenho as probabilidades de K igual a 0, aí eu multiplico pela matriz, eu tenho as probabilidades no tempo 1. Eu acredito muito nessa matriz. Tá? É claro, eu achei uma das coisas interessantes, eu gravei a conversa do Guilherme com o Cláudio, e o Guilherme falou, probabilidade é uma coisa que funciona maravilhosamente. Não existe probabilidade, é uma coisa que a gente inventa, certo? Mas funciona. Certo? Então, aqui, de certa forma, vamos dizer, uma idealização. Isso aqui é o que a gente chama um processo markoviano, em que você estabelece que você acredita, tem razões para acreditar, ou tem experimentos, ou tem, por algum motivo, você realmente acredita que essas probabilidades estão fixadas e você pode
fazer isso. Tá? Então, você parte de uma distribuição inicial de probabilidades, você multiplica pela matriz, você tem a distribuição de probabilidades a partir daquela. Tá? E assim vai seguindo. Observa o seguinte, né? Que qualquer soma aqui é 1, porque o 1 não pode jogar fora o anel. Então, ou ele fica com o anel, ou ele passa para o 2, para o 3, ou para o N. Então, ninguém pode jogar fora o anel não evapora, então essa probabilidade é sempre 1. A soma dessas probabilidades aqui é 1. Se tudo está certo, a soma dessas daqui tem que ser 1 também, né? Se você somar esses caras aqui, vai dar 1 por quê? Porque em vez de somar assim e depois somar, você soma assim primeiro. Aí você tem P1 vezes a soma desses, que é 1, mais P2 vezes a soma dessa coluna aqui, que também é 1, mais etc., mais Pn vezes a soma dessa coluna, que é 1, e aí dá P1 mais Pn, que também é 1. Tá? Então, confere. Entenderam aqui a coisa? Tem muitas coisas que dependem da maneira como você... Eu vi uma vez a palestra de um cara de probabilidade, que o cara era um mestre, um prestidigitador da reorganização das contas. Ele reorganizava as contas e fazia mágicas. Então, aqui é uma reorganização muito simples. Né? Eu sei que cada um desses soma 1. Eu sei que esse soma 1. Aí, quando eu multiplico assim, faço esse negócio aqui, eu quero ver quanto é a soma disso tudo. Em vez de eu somar esse, depois somar tudo, eu vou dizer, não, eu vou somar assim, 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 assim. E aí é fácil, ó, porque aqui eu boto P1 em evidência, e a soma A1 mais AN1 é essa soma aqui, que é 1. P2 em evidência, soma 1. Pn em evidência, soma 1. Então, beleza, tudo bem. Então, entendemos como funciona o negócio. Agora, aliás, eu ainda não botei esse vídeo no YouTube. Agora, vamos ver a geometria. Onde está a geometria desse negócio? Né? Está aqui, matriz multiplicando matriz, número. Vamos introduzir a geometria. Imagina que tinha uma das aulas, seria numa quinta-feira santa. Tem uma coisa que acontece tradicionalmente, quinta-feira santa não é feriado, mas o Brasil é um país muito católico, e aqui na universidade é muito frequente de arrumarem, de repente, na véspera, descobrem que vai ter precisa fazer um trabalho inadiável na caixa d'água, alguma coisa assim, e cancelam as aulas. Aí os otários que vêm, eu já vi. Aí teve isso, e numa certa quinta-feira santa só vieram 3. Tá? Então, a brincadeira aqui era só com 3. E aí, com 3, observa o seguinte, a gente pode fazer um desenho. Né? Vamos fazer assim, ó. Aqui vai ser o P1, P2, P3. Os meus vetores, que são as distribuições de probabilidade, P1, P2, P3, vão viver em R3 agora. Tem 3 números só, está em R3. Só que, além de estarem em R3, eles têm soma 1. Ora, os caras de R3 que têm soma 1 são um plano perpendicular ao vetor 1, 1. P1 mais P2 mais P3 igual a 1, isso equivale a 1, escalar P1, P2, P3 igual a 1. Esse cara aqui é um vetor N, então eu tenho um vetor N aqui e eu tenho um plano perpendicular a N. Esses caras são todos positivos. Então é a parte desse plano que está no primeiro quadrante, que compreende aqui o vetor 1, 0, 0, o vetor
0, 1, 0, e minha perspectiva, espero que esteja não muito lamentável, mas tá, né? Vou botar ele mais para cima. Temos um triângulo. Então, as minhas distribuições de probabilidade vivem num triângulo. E no instante inicial, eu estou num ponto desse triângulo. E como nós acabamos de ver, né, vai estar sempre nesse triângulo. Então, eu tenho um ponto andando nesse triângulo. Mas mais, esse triângulo é a envoltória convexa desses 3 pontos aqui. E a transformação linear leva convexo em convexo, porque ela transforma segmento em segmento, então ela leva convexo em convexo. Esse triângulo, que são as combinações lineares convexas desses 3 pontos, vai virar o seguinte, vamos chamar a nossa matriz dos A e J, uma matriz de A, é a matriz de transição, né? Esse cara daqui, né? Esse aqui é o E3, esse aqui é o E1, esse aqui é o E2, então aqui eu vou ter o A de E3, A de E1, A de E2, e esse triângulo vai virar outro triângulo. E depois, esse triângulo, como todo mundo que estava aqui veio para cá. Agora, quando eu iterar de novo, eu vou ter que ficar dentro desse triângulo. Porque, quem está aqui, estava aqui. Então, vai fazer assim. E eu tenho bons motivos, então, para acreditar que, a menos assim, vamos dizer, que tenha uma panelinha, né? Quer dizer, o primeiro sempre passa o anel para o segundo, que passa para o terceiro, que devolve para o primeiro, alguma coisa assim, ou que tem 2, sei lá, imagina, o cara veio à tua aula e tinha um casalzinho apaixonado, aí pô, o cara passava para a menina devolvia para ele e ele ficava lá e tal. Então, só se ele fosse o primeiro, aí ele podia ficar com o anel para ele, mas se passasse para alguém também. Tá? Então, tirando situações assim, esse negócio deve encolher. E como é linear, tem alguma coisa, talvez uma taxa de encolhimento constante, não sei, alguma coisa assim, que a gente pode investigar. Digo para vocês que tem uma condição geométrica, que eu não vou, eu acho que já deve estar na hora, né? Hã? 2 minutos? 8? Tem uma condição geométrica aqui que é simples, que garante que nessa condição geométrica esse negócio vai encolher para um ponto. Por que encolhe? Pelo seguinte, ó, o E1, né, vamos dizer, se cada ponto daqui corresponde a uma possível distribuição de probabilidade inicial. E aí eu tenho essa matriz, que é a matriz de transição. A menos que, tá certo? Se o E1, vamos dizer, com maior probabilidade, ele vai passar aqui para dentro. Tá? Vamos dizer, digamos que essa matriz é cheia, não tem zeros nessa matriz. Então ele vira um cara com 3 coordenadas não nulas, caiu aqui dentro. O outro também. Só que esse triângulo aqui, ele é o conjunto das... Não, o nosso triângulo T é igual ao conjunto dos T1 é 1 mais T2 é 2 mais T3 é 3 com T1, T2, T3 maiores ou igual a 0 e T1 mais T2 mais T3 igual a 1. Quando eu olhar a imagem desse cara, os caras que são dessa forma, eles vão virar o quê? T1, A de E1, mais T2, A de E2, mais T3, A de E3. Como esse cara está aqui, esse cara está aqui, vai dar o triângulo para ele. Então ele vira esse triângulo. Agora, esse cara vai ter que virar algum cara aqui dentro. Poderia ser que, de alguma maneira,
ele parasse de encolher. Mas tem uma condição geométrica que se traduz de uma maneira simples, que é a seguinte: se eu tiver alguma linha aqui que é toda não nula, esse negócio converge para um ponto. Porque, repara, o que é essa aresta aqui? Essa aresta aqui são os caras dessa forma que são combinações lineares só do E3 com o E2. Então, eles têm a primeira coordenada nula. Essa daqui são os caras que têm a segunda coordenada nula. E esses são os caras que têm a terceira coordenada nula. Imagina que tem alguma linha aqui que não é zero. Significa que todos os caras, vamos dizer, digamos que seja essa que corresponde à primeira coordenada. Então, não tem ninguém aqui. Significa que eu posso traçar um triângulo assim e dizer, ó, todo mundo veio para dentro desse triângulo. E esse triângulo é esse daqui encolhido. Então, se aqui teve esse encolhimento, daqui para frente vai encolher eternamente. Vamos dizer, uma taxa que é multiplicar por um número menor que 1 e o negócio vai encolher. Não vou... Não, eu estou dizendo o seguinte, que se tem uma linha que não nula, significa que tem uma menor coordenada daquelas lá. Então, vamos dizer, todo mundo ficou daqui para cá. Isso significa que tem um encolhimento inicial que, basicamente, essa transformação pega esse triângulo e joga dentro de um triângulo que é ele encolhido. E aí a imagem vai dentro a imagem desse triângulo vai estar dentro de um que é igual a ele encolhido. E aí começa a encolher. Então, é uma situação assim, que você olha o caso de dimensão 3, enxerga a geometria, diz, é isso. E bota lá, e é isso. Isso que eu estou dizendo aqui, vale dimensão 3, vai valer dimensão N. Qualquer dimensão N. Tá? Oi. Não, pois é, se esse passar para esse passar para esse passar para esse, não tem nenhuma linha que é perdida. Né? Aí não adianta, vai ficar sempre, não vai encolher. Tá? Ou pode ter uma situação assim também, né? Vamos dizer, esse cara fica parado, vamos dizer, esses aqui encolhem para cá e esse negócio encolhe para uma linha assim. Não encolhe para um ponto. Tá? Quer dizer, eles podiam ficar trocando, mas mesmo que não fique trocando, simplesmente, se esse cara se sempre segurar o anel e daqui, esses dois tiver uma certa probabilidade de eles caírem para cá, ou para cá, mas, esse cara às vezes fica com ele, às vezes ele passa para esse às vezes fica, às vezes passa para esse. Então esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá. Aí esse triângulo encolhe assim, depois ele vai encolher assim, depois vai encolher e vai encolher uma reta. Então tem muitas possibilidades, mas todas elas, vamos dizer, são englobadas por essa coisa. Na verdade, a condição é assim, se depois de um certo número de... Porque, vamos dizer, se você jogar K vezes, chegar numa nova matriz, depois que você jogar K vezes de novo, você pegou essa matriz e multiplicou por ela. Então, se depois de jogar K vezes tiver uma linha não nula, também vai ser a mesma situação. Então, aqui se chama cadeias de Markov.
Vou botar o vídeo. E é uma situação, probabilidade, processos estocásticos, dimensão n, eventualmente alta, mas o entendimento aqui dessa coisa da convergência, ele é bastante, vamos dizer, iluminado por essa visão geométrica que a gente baixando para a dimensão 3 e fazendo o desenho. Nem sempre a gente tem essa sorte, tá? Mas aqui é um caso... Significa o seguinte, que se dá essa matriz para o professor, ele simula essa porcaria ou para algum de nós, ele... vamos dizer, imagina que os caras ficam jogando e a cada aula eles retomam, né, com o anel, com o último leva o anel para casa e continua a brincadeira. Tá? Então eles brincam lá muitas vezes. Se você tem essa matriz, você tem, vamos dizer, depois de vamos dizer, se ela for suficientemente boa, você tem uma certa segurança para dizer qual é a distribuição de probabilidade. Né? Se tiver alguma sorte dessa distribuição de probabilidade tá por aqui, você diz, opa, eu vou apostar que o anel está com 1. Pode ser que ela fique aqui no meio e você diz, pode estar com qualquer um. Então, o que esse processo te informa a cada passo é uma distribuição de probabilidade, não uma certeza. Tá? Então, os processos estocásticos, eles justamente lidam com situações assim, que você tem uma distribuição de probabilidade que vai variar, mas essa variação dessa distribuição de probabilidade tem algo de determinístico. Então, é uma coisa assim, você não vai ter a certeza, mas você tem um bom chute da incerteza. O objetivo aqui é saber a evolução da distribuição de probabilidade. Então, isso quinto período, mais ou menos, processos estocásticos, vocês vão lidar com isso. A chance de esse desenho não aparecer na aula é bastante grande. Não sei, talvez até lá eu consiga conversar com os colegas. Olha que legal.